Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a esse meu canal Financeiro Descomplica. Meu nome é Diego. O intuito desse canal é apresentar a área financeira para as pessoas que estão iniciando na área, pessoa que está aí entrou recentemente na área e está aí aprendendo aí, não sabe para onde vai. É também voltado para os jovens que estão no vestibular. O que eu faço? Será que eu vou para a área financeira? Será que eu vou para a área de recursos humanos? E também é para os profissionais que já estão estabilizados na área deles e querem fazer uma transição de carreira, ou seja, quer mudar de área. Ele está lá no recursos humanos e quer ir para o financeiro. E aí a pessoa fala, mas será que é bom? Será que não é? O meu intuito é passar o que eu tenho, o que eu sei, para vocês poderem tomar a melhor decisão, tá? Eu não sou uma pessoa assim supra-sumo da área financeira, mas eu tenho uma vasta experiência e muitas histórias para contar. O meu currículo, eu sou formado em administração de empresas pela FEI e tenho pós-graduação MBA em finanças pela Universidade de São Caetano do Sul. Tanto o trabalho de TCC da faculdade quanto o trabalho de TCC do MBA foram voltados para a formação de preço de uma empresa, precificação de uma empresa, né? Então eu adquiri muito conhecimento nessa área de precificação de empresa, que é uma área muito ampla, muito importante, no caso, para uma empresa que está passando pelo processo de fusão, aquisição, o tal do M&A, né, Merger and Acquisition, venda ou fusão. Minha experiência, lá atrás eu comecei trabalhando em banco. Eu trabalhei no Banco Santander, assim que o Banco Santander comprou o Banespa. Então, o banco foi comprado em 2001, o Santander comprou o Banespa em 2001, eu entrei em 2002, em fevereiro de 2002. Nesse período, eu comecei a aprender como que é você trabalhar numa empresa privada que tinha funcionários públicos que eram do Banespa, e trabalhar também em banco, né? É uma experiência bem diferente de tudo que eu tive na minha carreira. Fiquei lá uns 2 anos. Apesar de ser da área financeira, eu trabalhava mais na área comercial. Então eu abria a conta corrente, eu verificava a documentação, eu ficava mais nessa parte comercial. Mas é uma instituição, muitas das coisas que eu aprendi de banco, que eu sei de banco hoje, eu aprendi nessa experiência no Banco Santander. Do Banco Santander, fiz um processo seletivo, também importante, o Banco Santander era estagiário. Do Banco Santander eu participei do processo seletivo e entrei na Volkswagen no Brasil. Trabalhei na área de custos, então isso também foi uma outra área aí, bem diferente. Aprendi bastante custeio, você fazer um custeio de um carro. Eu ajudei a equipe lá de custos e compras a fazer o custeio daquela parte da frente, chama painel de instrumentos do Fox. Então eu ajudei. Da Volks, aí eu saí em 2004. Da Volks eu fui trabalhar numa cooperativa e aí sim eu comecei a trabalhar na área financeira mesmo, sabe? Comecei a trabalhar contas a pagar, comecei a mexer com caixinha, pagamento de funcionário, já comecei a mexer com isso. E nessa experiência aí eu descobri a primeira fraude da minha carreira, aí que eu descobri de uma outra pessoa aí um colega, uma pessoa que trabalhava comigo, eu descobri uma fraude dessa pessoa que trabalhava comigo. E aí nos próximos vídeos eu vou contar como foi mais ou menos essa história. Fiquei lá uns 2, 3 anos.
Depois eu fui eu não vou ficar falando o nome da emissora, mas fui para uma emissora de TV. Fiquei 2 anos. Lá eu aprendi bastante sobre parte de orçamento. Já falavam muito disso, isso não era muito falado, e lá já se falava já de orçamento, de orçado, o budget o budget forecast, o que foi realizado. Então, assim, o orçamento em si eu aprendi bastante ali. Aprendi outras partes ali de finanças, mas aquilo ali foi um aprendizado bastante, apesar de ter sido bem traumático. É uma empresa muito tóxica que eu passei, mas, enfim, isso faz parte da vida, tá, pessoal? Você vai lidar com pessoas que não estão preparadas para a área, pessoas que não são emocionalmente preparadas para a área. E aí, se você. Uma dica, a primeira dica que eu dou para vocês: gente, não pensa no dinheiro. Dinheiro é bom, o salário é. Assim, no dinheiro, no caso, no salário, tá? Não pense no salário. O salário é bom, pode ser o melhor salário do mundo, mas, cara, se isso tá prejudicando a sua saúde mental, saia. Saia, porque você vale muito mais que isso, tá? Primeira dica de ouro. Dessa emissora que eu saí, eu comecei opa, eu consegui um emprego numa construtora, e aí na área de contas a pagar, contas a receber, fazia conciliação bancária, enfim. Depois dessa construtora, fui trabalhar na área de logística, uma transportadora. Lá eu fiquei quase 8 anos. E ali foi uma escola para mim. Ali eu cuidei muito da área de contas a pagar. Trabalhei tinha muito contato com a contabilidade, então ali eu cresci muito como profissional. Lá também que eu comecei a trabalhar com auditoria, com as Big Four. Lá que eu fiz até agora, meu único MA, que foi um processo de venda dessa empresa. Assim, era uma empresa familiar, era uma empresa de uma pessoa, e essa pessoa resolveu vender, veio um fundo, ofereceu um valor para ele. A gente teve que precificar, fez a precificação, a gente não, né? Nós levantamos os dados e a auditoria fez a precificação para o fundo pagar o dono da empresa. E aquilo foi muito importante para eu poder até concluir. Isso me ajudou muito, me deu muita bagagem para eu concluir o meu TCC no MBA, que foi mais ou menos nessa época. Dessa área de transportadora, eu saí e fui para uma indústria de uma indústria que faz itens para supermercado. Nessa indústria eu fiquei uns 3 anos mais ou menos. Foi uma experiência muito boa trabalhar numa fábrica, você entender como que é o processo de fabricação, tudo, porque eu trabalhei na Volkswagen, mas era uma área de custos, não era tão assim financeiro, sabe? Essa área não, era financeiro na veia. Então eu sabia aí eu entendia como que funcionava todo a máquina para você fabricar, enfim, até sair o produto e o produto seguir o cliente. E nessa área eu fazia contas a pagar, contas a receber e fazia de tudo um pouco. Eu geria toda a área financeira dessa empresa. Saí de lá também por uma gestão tóxica e hoje eu estou numa empresa de locação de equipamentos. Hoje eu posso dizer que eu me sinto assim realizado. Estou muito feliz nessa empresa. Essa empresa é pequena, mas ela te dá muito campo para você crescer, entendeu? Então posso dizer que eu estou realizado nessa empresa, tá? Tendo aquela ambição de querer sempre mais, querer um cargo melhor, querer um salário melhor, mas ainda assim feliz, né? E principalmente a gestão é muito, muito humana, muito boa, pensa muito no profissional, no humano principalmente. Bom, falando
falando, além de toda a experiência, nessa toda a minha experiência, eu aprendi, eu tenho um conhecimento aí, um domínio na área, no TOTUS Proteus, que é um sistema, um ERP, que é um sistema gerencial. Então eu conheço contabilidade, o módulo de contabilidade, de estoque e principalmente o financeiro. Conheço bastante o financeiro. Então eu implantei processos de envio de lote de arquivo via banco, retorno do extrato para conciliação. Então essa parte e é muito legal porque a gente tinha contato, eu tinha contato com um desenvolvedor, né, que um sistema grande desse a gente tem que fazer adequações pro negócio da empresa, né? Então a gente acabava tendo contato muito direto com o desenvolvedor, com a pessoa, o consultor, né, na verdade, que é a pessoa que cuidava, que fazia lá as mudanças para o sistema ficar cada vez mais próximo daquilo que a gente quer. Porque o sistema, quando a gente compra um sistema desse tamanho, a gente tem que adequar até que ele fique de acordo com o que a gente precisa, tá? Então isso eu aprendi bastante. Essa parte aí de desenvolvimento. Excel, conheço bastante Excel e assim, eu vou te dizer, muita coisa, 98% eu aprendi olhando, aprendi vendo que como que a pessoa fazia e fazia tentativa e erro até eu aprender e dominar aquilo. Então, eu fiz um cursinho, para vocês terem uma ideia, fiz um cursinho em 95 ou 97, um cursinho de Excel, e eu assim, é isso que eu falo, 98% do que eu aprendi vendo as pessoas fazendo. Que mais? Bom, inglês, eu consigo conversar em inglês mas, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, a gente não usa o idioma. Então, isso é muito relativo hoje em dia nas finanças, apesar de muitas vagas pedirem, exigirem inglês fluente, aí você entra como inglês fluente e você vê e nem usa a vaga, é mais para cortar, é uma medida que o RH usa para corte de número de candidatos, né? O que na minha opinião é um erro, mas isso é outro assunto. Bom, falado tudo isso, agora eu vou falar porque que seria uma pergunta que talvez vocês quisessem fazer. O que precisa? Uma pessoa que é nova, que está chegando aí, que está olhando o vídeo, viu tudo a minha experiência, fala, tá, Diego, você me falou tudo isso, mas agora e eu? O que você acha? O que eu preciso para ingressar na área? O que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro de tudo, caráter. Sim, caráter você precisa em todas as áreas, mas o financeiro principalmente. Por quê? Porque você mexe com dinheiro. E o dinheiro corrompe as pessoas. Ao longo da minha trajetória, eu vi inúmeros casos. Nos próximos vídeos eu vou contar de alguns casos, obviamente eu vou omitir os nomes, mas inúmeros casos de fraude, muitos casos de fraude, e porque a pessoa se corrompeu, a pessoa acabou sendo levada pela tentação. Dica de ouro número 2, que eu sempre digo é: não pense no dinheiro como você vai olhar para transações, você vai olhar para valores, você vai olhar para transferências, você vai ver valores, você vai falar, não caia na tentação de pensar, poxa, esse dinheiro aqui poderia pagar meu apartamento, esse dinheiro poderia quitar meu carro, esse dinheiro poderia quitar minhas dívidas. Não pense assim, porque primeiro, esse dinheiro não é seu. Segundo, isso vai te prejudicar. Não adianta. Dinheiro tem lastro. A pessoa, o banco, a empresa vai descobrir, você vai arruinar sua carreira na minha opinião, uma bobagem. Você vai arruinar a sua carreira por isso. Então, não faça isso. Pense como um número, pense em números. Não pense no que, tenta evitar esse pensamento de, poxa, esse dinheiro poderia pagar isso. Não. O que vai pagar suas dívidas vai ser o fruto do seu esforço. Tenho certeza disso, tá? Além do caráter, o que você também vai falar, precisa, é a formação. Isso é algo que não tem jeito. Precisa ter uma formação.
tá? Para você ingressar na área financeira, você precisa ter uma formação, tá? Hoje em dia, eu conheço muitos colegas que são da área financeira, são contadores, pessoas que são economistas, pessoas que fez faculdade formada em gestão financeira, que hoje em dia tem muitos cursos, não vou dizer rápidos, são cursos curtos, de curta duração, né? Porque o meu curso era de 4 anos. O que eu sugiro, uma dica que eu dou para vocês, façam um curso de administração de empresas. Eu não sei se existe hoje, ou administração geral, ou gestão de empresas, eu não sei, mas eu sugiro que façam um curso de administração geral, não administração financeira ou contabilidade, a não ser se você for trabalhar no escritório de contabilidade ou se você for trabalhar na área contábil. Aí sim, você tem que fazer a faculdade de ciências contábeis, tá? Por quê? Ao longo dos vídeos eu vou explicar para vocês que vocês vão ter contato com todo mundo, desde o presidente, o dono da empresa, até banco, e outras áreas. Você vai ter contato com RH, você vai ter contato com financeiro, RH, você vai ter contato com DP, são áreas diferentes, tá? Muita gente cai nessa de que RH e DP é a mesma coisa, não é. São áreas bem diferentes, apesar de podem ficar no mesmo núcleo, no mesmo centro de custo, mas são áreas diferentes, tá? Marketing, enfim. A faculdade de administração de empresas, a geral, não sei se existe, aí eu confesso que seria, mas teria que ter, tá? Mas eu acredito que exista. Ela fornece tudo isso. Ela te dá uma visão do que é o RH e o DP. Ela te dá uma visão do que é o marketing. Ela te dá uma visão do que é a contabilidade, isso é muito importante, você aprender a contabilidade. Você vai ter isso dentro da faculdade de administração. Você vai ter uma forte influência de contabilidade, mas não a faculdade, e não toda a matéria, toda a grade se você fizer ciências contábeis. Mas você vai ter muito contabilidade e você vai ter direito, que é importante, tá? Então você vai aprender direito tributário, o básico, tá, gente? Não é algo assim, uma faculdade de direito, mas você vai aprender direito tributário, direito comercial, direito constitucional. Então, é importante, no meu modo de ver, é importante você aprender a faculdade de administração geral, porque você vai ter tudo isso, todas essas matérias, de forma bem básica, bem pincelada, digamos assim, para você aprender e você poder ter o discernimento de vir um pagamento de uma folha, você entender o que a pessoa está falando. Férias? O que é isso? Não, você sabe o que é férias. Tá vindo lá o marketing, tá vindo um pagamento aqui de uma feira. Você não precisa entender qual é o motivo da feira, mas você precisa entender que aquilo é importante para a área de marketing, que aquilo pode gerar lead. Lead é uma oportunidade de negócio para o comercial, tá, gente? Aquilo pode gerar lead para o comercial, entende? Então, é importante. E aí vamos para a contabilidade. Você precisa deixar os documentos corretamente, os documentos corretos, a nota fiscal, todo o processinho, nota fiscal com o seu pagamento, respectivo pagamento, para a contabilidade poder fazer os lançamentos das contabilizações, entendeu? Então é isso, tá? Por hoje, inicialmente vai ser só isso, é só um apanhado, um básico para você aprender, você saber onde você está se metendo. Mas eu garanto assim para vocês que a área financeira é uma área muito ampla. Eu vou passar só assim o básico do básico, vai ser vários vídeos que eu vou falar, mas vai ser bem o básico do básico, entendeu, gente? Não é nada assim, porque a área de finanças, ela tem... Eu vou falar muito de contas a pagar, contas a receber, vou falar a integração com a contabilidade, que é importante. Mas assim, vou falar um pouco de controladoria, mas tem FP&A, que é a parte que cuida do planejamento estratégico da empresa. São muitas áreas, tá? Então,
Mas o pontapé é esse. O pontapé inicial é esse. Então eu vou mostrar para vocês o beabá do financeiro, porque vocês aprendendo, vocês tendo pelo menos a noção do que é um contas a pagar e do que é um contas a receber, você domina tudo, você consegue ir para qualquer área aí dentro da área financeira ou ir para outras áreas e crescer dentro da empresa, tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado pela paciência. Meu primeiro vídeo, estou um pouco nervoso, mas aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.